Boa tarde a todos e a todas. Nossa presença, a nossa amiga Terezinha, já diretamente da nossa sessão. Para iniciar nosso trabalho, eu vou pedir que a secretária nossa chamada aos nossos vereadores, para que possamos verificar o fórum da sessão de toque de 8 de 2014. Sebastião José dos Santos, Alexandre Jantas, Sebastião de Lima Azevedo, Manuel José dos Santos, João Francisco de Oliveira Filho, Glacimário Pereira de Araújo, Ailton Gomes de Medeiros, Gilvan Dantas de Mendonça, Sebastião Hugo Dantas. Após verificação do fórum, declarada esta sessão, peço que a secretária faça a leitura das correspondências submetidas pela mesa. Brasília, 5 de agosto de 2014. Senhor gestor, informamos a liberação do recurso financeiro do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo número 1 da Lei 94/52, de 20 de março de 97. Pagamento de saúde bucal. Competência Júnior, 6.690. Pagamento de programa de melhoria do acesso à qualidade do PEMAC, 8.800, competência junho de 2014. Pagamento de pago fixo, competência junho de 2014, data da liberação 8/8/2014, 10.453. Pagamento de saúde da família, competência junho de 2014, 14.695. Pagamento de teto municipal de média e alta complexidade ambulatorial ou hospitalar, competência julho de 2014, 7.501. Pagamento de piso de vigilância em saúde, valor bruto 1.680, competência julho de 2014. Pagamento de programa de assistência farmacêutica básica, 1.879, competência junho de 2014. Pagamento de piso fixo e vigilância sanitária baixo. Pagamento de piso de vigilância sanitária, valor bruto 753. Pagamento de programa de melhoria e acesso à qualidade, competência maio 8.800. Pagamento de piso fixo de vigilância sanitária, R$ 246,01, julho, competência julho. Pagamento de vigilância sanitária, valor bruto R$ 753,99, competência junho. Pagamento de programa de assistência farmacêutica básica, valor bruto R$ 1.879, julho de 2014. Pagamento de piso de vigilância sanitária, valor bruto 753, competência maio de 2014. Pagamento de núcleo de apoio à saúde da família NASCE, competência junho, valor bruto R$8.000. Pagamento de agentes comunitários de saúde, ACS, competência junho, 9.126. Presidente da Câmara Municipal de Nova Palmeira, de acordo com a legislação vigente, informamos as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução do Programa de Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Alimentação escolar, R$ 4.664. Pré-escolar, R$ 1.000. AER, 130. Creche, R$ 2.200. EJA, R$ 78. PENAD, 414. PENAD, 592. PENAD, 3.538. Fecha cota, 4.646. DDE Educação Integral, 19.000. Entidade Conselho Escolar da Escola Estadual de Primeiro Grau de Nova Palmeira. Após a discussão da apresentação das correspondências recebidas, coloco em votação
em regime de discussão e votação ato da sessão anterior, do dia 26 e do dia 10, os extras que já estão prontos. Teve aquele atraso, não teve quem secretaria, o trabalho de secretaria na Câmara. Então, as duas sessões estão sendo votadas agora, anunciadas pela discussão e colocar em regime de votação. Em regime de votação, quem vota contrário se manifesta, a favor permanece como está, abstenção, os atos foram aprovados, por unanimidade dos votos dos senhores vereadores presentes. Quando eu passo para o secretário fazer a inscrição dos oradores que irão fazer parte da tribuna na discussão do primeiro expediente, além do grande expediente e do tema livre. Então, quem se for fazer usar a tribuna, que se inscreva agora. Lembrando que para a tribuna, na discussão de hoje, na tribuna nós temos 3 requerimentos. Temos a apresentação do projeto que trata do parcelamento do Instituto de Previdência e temos a votação do projeto que foi apresentado na sessão anterior, que trata da alteração dos vencimentos dos agentes de endemia. E além das matérias, nós iríamos ter, no final do grande expediente, uma discussão sobre o plebiscito de 2014. Então, quem se inscreve, não, a gente está apresentando ele em primeira discussão. E o vereador Manuel, mais alguém? O Bastinho e eu estou para fazer esclarecimento. Após a inscrição dos oradores, nós declaramos encerrado um pequeno expediente e declaramos aberto o expediente da autoria que traz o requerimento número 24 de autoria do vereador Manuel de Souza, o requerimento número 025 2014 de autoria do vereador Sebastião Hugo e o requerimento de número 026 também de autoria do vereador Sebastião Hugo. Temos também a apresentação da discussão do projeto de lei 014 para 2014 que dispõe sobre o parcelamento e repasselamento de débito do município de Nova Palmeira, regime de previdência própria, RPPS, do Instituto de Previdência Social e Seguro de Nova Palmeira e da Municipalidade. E temos um projeto de lei que trata da alteração do regimento dos vencimentos dos agentes de endemia. Eu peço que a secretária faça a leitura agora dos requerimentos, seguido do projeto que está sendo apresentado e do que vai ser votado. Requerimento número 024/2014, senhora vereadora e senhores vereadores. O vereador que subscreve vem de forma regimental desta Câmara e querer que depois de ouvir no plenário seja colocado para a votação o requerimento 024 em que solicita ao Poder Executivo a reforma dos canteiros da nossa cidade, justificativa. Diante da depreciação e do excesso de massa acumulados nos canteiros urbanos de nossa cidade, nos faz solicitar que o senhor prefeito determine a limpeza do mesmo, pois a falta de limpeza e de restauração dos canteiros dificulta o trabalho dos nossos garis e caracteriza o desprezo das vias públicas por parte do Poder Executivo. Hoje, a maioria desses canteiros estão servindo de depósito de lixo, podendo gerar grande problema para a saúde da própria população urbana. Manuel José dos Santos, vereador requerente. Requerimento número 025/2014. Senhora vereadora e senhores vereadores, o vereador subscreve de forma regimental requerer que depois de ouvir do plenário seja colocado em votação o requerimento número 25/2014 que solicita ao Poder Executivo a construção de redutores de velocidade no encontro das ruas próximas à casa do ex-prefeito José Petronilo. Procurado por moradores que residem nas proximidades de cruzamento, onde relata a ocorrência de vários acidentes ocorridos no local. Pois trata-se de um encontro de 5 ruas em um único local, fator que contribui de forma decisiva para elevar o número de acidentes diante de um exposto.
Pedimos providências urgentes no sentido de resolver e evitar o surgimento de novas vítimas. Sebastião Hugo Dantas. Requerimento número 026/2014, senhoras vereadoras, senhores vereadores. O vereador subscreveu de forma regimental solicitar ao Poder Executivo que, depois de ouvido o plenário, seja colocado em votação o nosso requerimento número 026, no qual pede que seja implantado pela Secretaria de Saúde do nosso município o Sistema OTS. Trata-se de um programa do Ministério de Saúde que tem como objetivo principal contribuir para a qualificação da gestão na assistência farmacêutica nas 3 esferas da saúde, promovendo melhoria dos atendimentos no serviço da qualidade de vida dos usuários, visando uma atenção contínua, integral, segura, responsável e humanizada. Ao mesmo tempo, informamos que existem repasses anuais de recursos federais para a implantação e manutenção deste programa. Vereador Sebastião Hugo Dantas. Projeto de Lei número 013, de 24 de julho de 2014, dispõe sobre alterar os rendimentos dos agentes de combate à endemia e outras providências. O prefeito constitucional de Nova Palmeira, no uso de suas atribuições legais privativas conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal de Nova Palmeira aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1. Fica os vencimentos dos agentes de combate à endemia de que trata o artigo 12 da Lei Municipal número 136, de dezembro, alterado para R$ 1.014 mensais. As despesas recorrentes dessa lei correrão à conta das verbas próprias do orçamento vigente, ficando o chefe do Poder Executivo autorizado a abrir os créditos adicionais necessários. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seu efeito a 1º de julho de 2014. José Félix de Lima Filho. Projeto de Lei número 14, de 11 de agosto de 2014, dispõe sobre o parcelamento de débitos do município de Nova Palmeira com seu regime próprio de Previdência Social, RPPS, SEMP, Instituto de Previdência dos Servidores de Nova Palmeira e da outras providências. Em regime de discussão agora da matéria na ordem, para os entendimentos, agora citado aqui o projeto de lei que está sendo apresentado sobre o parcelamento do Instituto de Previdência e os agentes de saúde que alteram os vencimentos. Em regime de discussão, nós colocamos agora em discussão o vereador Gilvan. O vereador Pirão. Senhor presidente, mais membros da mesa, vereadora Amanda, novos colegas vereadores, público aqui presente e demais pessoas que nos acompanham através do serviço de som instalado dentro da Câmara, que sempre nos dá a satisfação de acompanhar o nosso trabalho aqui na Assembleia. Bom, em relação às nossas matérias apresentadas hoje nessa casa, gostaria de dizer que para a colocação de redutores de velocidade nesse local citado, que fica próximo à casa do ex-prefeito Zé Petronilo, é porque ali trata-se do encontro de 5 ruas. E, por mais que pareça uma propositura pequena, mas essa propositura, se for atendida, muitas vezes vai evitar que pessoas percam a vida ou tenham prejuízos tanto materiais como
de ordem a atingir a saúde das pessoas que por ali trafegam. Porque, por falta dessa pequena intervenção por parte do Poder Executivo Municipal, é que já houve vários acidentes naquela localidade e a gente aqui nada mais é do que porta-voz da população palmeirense. Então é muito prazer que quando as pessoas nos procuram, é porque confiam que essa intervenção por parte do vereador municipal nessa casa aqui vai ser feita. E que a gente pede que o Poder Executivo, que é uma obra tão baratinha, né? Não tem gastos excessivos, que vá lá e faça uma avaliação e veja se é necessário 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 lombadas naquele cruzamento, para evitar justamente acidente para os moradores da cidade de Nova Palmeira e que trafegam por aquela localidade. O outro projeto é a implantação do sistema Horus pela Secretaria de Saúde do município de Nova Palmeira. Segundo a vereadora Lana, isso já foi implantado, mas eu desconheço, porque fui há pouco tempo na Secretaria de Saúde, mais precisamente na farmácia básica do nosso município, fazer justamente uma averiguação, porque nas notas dos meses recentes aqui, de abril, se eu não me engano, aparecia nota fiscal de 20 mil reais, de 18 mil reais, e as pessoas nos procurando, nos parando nas ruas de nossa cidade, pedindo para comprar um medicamento, e a gente fica surpreso, porque se está entrando 20 mil reais, 18 mil reais apenas no mês, com certeza a farmácia vai estar bem abastecida. E para a gente fazer a constatação, não falar do que eu vi dizer, porque eu vi uma nota aí no balancete do mensal do município, da prestação de conta mensal do município, fizemos uma visita, procuramos a pessoa responsável pela farmácia básica e verificamos realmente que a quantidade que tinha na nota fiscal não existia nem 1% dos medicamentos que estavam constando na nota fiscal tinha dado entrada na farmácia básica do município. E a surpresa é grande, e a iniciativa desse projeto é justamente essa, porque com a implantação desse sistema, todo medicamento que for comprado no município vai estar lá, e qualquer pessoa do município pode acessar e saber se a farmácia básica do município existe aquele medicamento no estoque da farmácia básica do município. Isso eu digo aqui, pessoal, e não tenho nenhum problema não, porque a Secretaria de Saúde do município de Nova Palmeira tem a obrigação, não é porque a Câmara manda não, é que o Ministério Público manda que de 3 em 3 meses a secretária esteja nessa casa aqui prestando conta dos serviços prestados no município. E, infelizmente, estamos com 1 ano e 8 meses da gestão, que faz, na realidade, 20 meses da gestão, e até agora não veio nenhuma vez. Já mudou vários secretários e até agora nenhum deles apareceram nessa casa para cumprir. Não que o vereador está dizendo, mas que o Ministério Público exige. É lei e tem que exigir. Mas, infelizmente, nesse município, a lei é feita para ser burlada. Infelizmente, a gente fica, muitas vezes, diz que o vereador persegue. O vereador não persegue nada. O vereador apenas cumpre o papel constitucional de fazer a fiscalização, que foi para isso que as pessoas votaram. Nos 9 vereadores que estão aqui. Não só em mim, não. Somos 9. Se alguns não cumprem essa determinação legal, não tem nenhum problema, eu faço a minha parte, cada um faz a sua e acho que for necessário. Agora, a gente fazendo esse papel nosso, muitas vezes a gente está ajudando muito mais ao município do que aqueles que se limitam a simplesmente a pedir emprego para seus familiares ou balançar a cabeça durante 4 anos nessa casa legislativa. Muito obrigado.
Vereador Rolando. Boa tarde a todos, senhor presidente, colega vereadores, vereadora Lana, secretário, todos vocês aqui presentes, boa tarde. Esse meu requerimento que eu vou colocar é porque assim, não é porque esteja, como diz aqui, aonde seja o campo de colocar lixo, é porque assim, os nossos canteiros que nós temos na nossa cidade, eu tenho visitado essa semana, e vendo assim, porque é uns canteiros que estão bastante com mato. Além de estar com mato, tem pessoas que às vezes vêm com qualquer coisa, um garrancho, um cisco, qualquer lixo, e sempre joga ali dentro. E se a gente chegasse, se o gestor calçasse ou colocasse umas pedras, deixasse bem bacaninha, que eu vi isso em Frei Martinho e eu gostei. É muito bacana ali em Frei Martinho, porque os canteiros são todos legais, são bem limpinhos. Até evita de um serviço a mais para que os garis se empalhem limpando aqueles canteiros. Porque na hora que você larga os canteiros daquele que deixa só o caminho da planta, fica todo limpinho, ninguém vai colocar mais lixo, ninguém tem o trabalho mais de estar limpando, vez de quando limpando, porque sempre vai criar mato, principalmente na época de inverno. Então eu copiei o Frei Martinho, eu achei muito bacana, bem bacaninha lá, os canteiros lá, eu acho que todo mundo foi lá, viu lá, bem bacaninha mesmo. Eu acho que o nosso canteiro da cidade também fizesse, pelo menos, daquela maneira, ficava bem bacaninha o nosso canteiro da nossa cidade. E assim, a respeito desses quebra-mola, eu acho que já colocou, foi uma vez aqui, esses quebra-mola na cidade aqui, nessas ruas, né, que foi isso. Porque assim, eu acho que não só precisa uma esquina, né, porque tem muitos cantos que é muito perigoso. Naquela outra esquina ali, que desce ali para a rua da Sumário mora, já houve acidente ali com morte, né? Eu acho que já está a hora, tem a hora mesmo da gente, o prefeito passa de tudo por cá. Exatamente, principalmente essa avenida aí é muito perigosa. É uma das que é mais perigosa essa daqui. Daqui para sair do Irã, para sair lá no posto, sempre tem muitas avenidas perigosas. E merece muito mesmo ali. Realmente essa avenida merece bastante campo. Então é isso que eu tenho a dizer para isso. Vereadora Lana. A gente vai achar atrás assim do pessoal que está na peça aqui, né? A gente tendo hoje uma sessão que está realmente repleta de pessoas aqui da sociedade civil organizada, principalmente, porque hoje está vai ter discussão aqui sobre o plebiscito da reforma política. E a gente teme que a sociedade tem que fazer esse debate. E a presença convidou todos os segmentos, e nós chamamos apenas 3 segmentos aqui, que é a Igreja Católica, e 5 grupos, Sindicatos de Servidores e o CEDER. Porque todos os municípios estão vendo a discussão e a sociedade civil organizada. Então é importante esse momento, mais tarde a gente vai ver a importância desse plebiscito, e a gente convida a população que está nos ouvindo para que realmente venha para a Câmara fazer suas indagações a respeito do debate que vai ter hoje aqui na Câmara sobre a reforma política. Boa tarde, meus colegas vereadores, né? O requerimento de Manel também é interessante, realmente está presente. De Tião também dos quebra-molas, na realidade, Manel disse uma coisa, a gente já tem vários pedidos, assim, eu e Tião até já tentamos inclusive para fazer um levantamento e assim, segundo informação, eu tenho uma avenida que mais João, né, João? Já conseguiram uma soma para fazer aquelas tartarugas e estão providenciando para colocar. E assim, quando dizer de Tião, não é lei, né, Tião? É um requerimento do órgão, dizer assim, que o órgão já existiu, desde o ano passado, a Secretaria de Saúde aderiu ao programa, mas para o programa funcionar tinha que ser contratada uma farmacêutica. E esse mês foi contratada a farmacêutica, o Igor já começou a fazer a reforma, que o dinheiro vem, não é para comprar medicação, é para reforma, comprar computador, colocar ar-condicionado, deixar um ambiente só para a farmácia, foi feito 2 salas, eu acho que se ele não teve, se já quiser ir lá dar uma olhada, a farmacêutica está lá, todo dia agora já está fazendo um levantamento
e já foi contratado, está equipando, reformando, para começar a implantar mesmo obra. Esse foi até um dos motivos que vocês tiveram aquela audiência do promotor também, que vai fazer um levantamento dos medicamentos que são do RENAME, para ser distribuído. E assim, realmente antigamente se usava o livro de entrada e de saída. Vou dizer a você de conhecimento que já passei pela faixa. Nova Palmeira distribui um grande número de medicamentos, grande. Vou dizer, assim, às vezes tem até novos que podem vir com valor alto, mas às vezes, por exemplo, tem medicações que custam R$200, mas geralmente nas licitações não se coloca essa medicação. Então, a gente tem remédio aí, pessoas que tomam uma medicação de R$450, que às vezes tem medicação que é para o governo do estado dar, mas quem passou pela secretaria sabe, a sua irmã também sabe a dificuldade que tem. Você dá entrada no processo para a medicação do estado, essa medicação demora a vir. Você não pode deixar o paciente, vou dar só um exemplo, a gente tem o menino de Vilani, todo mundo sabe o problema que tem. E o menino de Vilani já tomou uma medicação que custa R$900 o vidro. Então, geralmente essa medicação não vai em licitação, nem aqui em nenhum lugar, porque não vai. A gente coloca o que é farmácia básica, o que é medicamento do dia a dia. Então, se uma caixa de remédio custa R$900, mas o paciente precisa, então a secretaria compra e vai ser o quê? Vai ser transformado naquela medicação que foi licitada. Infelizmente, quem já passou por lá, Janiel já passou e sabe que é assim, já foi no conselho, foi adversário. Quando estava, acho que ele de causa própria, era do conselho, eu era secretária, e hoje ele ficou 6 meses na secretaria e viu que é assim que funciona. Então, assim, a gente sabe da dificuldade. Eu acho que se você for perguntar a sua irmã também como secretária de saúde, ela vai dizer que isso acontece. Então, assim, e realmente, assim, a gente sabe que na Palmeiras dá um grande número de medicação. Eu acho que também realmente, ela tem o maior interesse de vir, porque teve essa mudança de secretária, a gente sabe. Na época que ela vinha, ela sofreu um acidente, foi na época que ela quebrou o braço. Mas assim, eu acho que também agora tinham convocando, tenho certeza que ela não faz nenhuma questão de vir esclarecer, até porque ela está cheia de coisas, ela está cheia de projetos bons e coisas para melhorar a saúde do nosso município. E quanto ao aumento dos agentes de saúde, né? Acho que isso aí ninguém tem, a gente é tudo a favor, é uma vitória deles, porque sempre vinha defasado. Os agentes de saúde sempre tiveram aumento, os agentes de DDMI nunca tiveram. Sempre era no mínimo, era uma categoria que foram efetivados iguais, os salários eram para ser iguais, e teve um problema lá até que tem um questionou, né? Foi vetado, mas no primeiro momento, porque tinha sido vetado e depois foi revisto. Então isso é uma vitória dos agentes da DDMI, dos agentes de saúde a nível nacional, e Nova Palmeira muito mais que está de parabéns, porque os agentes de saúde da Nova Palmeira começaram a receber o salário. Foi aprovado agora em junho, mas desde janeiro os agentes de saúde da Nova Palmeira recebiam esse salário. Então, isso é visto que a gestão tem interesse em nenhum momento também dificultou os agentes de DDMI. Nesse momento, eu convido o presidente da China para fazer o trabalho, mas desde quando eu faço esse esclarecimento aqui do mundo. Senhor presidente, senhora vereadora e demais vereadores, minhas pessoas aqui presentes, uma satisfação voltar com vocês. Mas minha vinda nessa tribuna é mais para fazer alguns esclarecimentos das matérias e algumas matérias que estão em discussão aqui. A gente sabe que, apesar de não ser tão polêmica, a questão do regimento do projeto de lei que altera os receitos da agente de saúde, né? Então a gente já fez discussão aqui, já esperando a nossa satisfação e o prazer em poder estar falando um projeto de reconhecimento financeiro para aquela categoria de servidores, né, que passam hoje, graças à luta dela e à acessibilidade do governo federal, que eles vão passar a ter um piso com nível médio de R$1.014. E hoje, anteriormente, eu discuti aqui nesta casa, com a comissão provisória do plano de carreira, que é o nível superior, em muitos municípios, especificamente aqui, está com R$1.011, os agentes de saúde, nível técnico, médio, eles conseguiram, através da mobilização internacional, um vencimento de R$1.014. Isso nos deixa satisfeito e com muita vontade para poder votar esse projeto aqui
que está sendo votado, mas a gente já chamava a atenção na reunião anterior dos agentes de saúde, de Edemias, que o projeto está sendo votado por R$ 1.014, mas não tem nenhum dispositivo aqui que vai garantir que anualmente esse salário vai estar corrigido. E aqui na Palmeiras não vai ser tanto problema da categoria, porque nós já estamos discutindo aqui a implantação do plano de carreira dos servidores, dos trabalhadores e profissionais da saúde. E isso com certeza, a gente vai contemplar os agentes de Edemias, agentes de saúde, que não vai ter esse problema de achatamento salarial. Mas em outros municípios, a exemplo de Premaquim, nós já estávamos conversando hoje com alguns agentes de saúde de Edemias, saúde lá no Picuí, e a gente já mostrava essa preocupação. Precisa a Câmara e vereadores lá de Premaquim e de demais municípios estarem atentos a essa discussão. Se não tiver plano de carreira, vai ser um problema para os agentes de saúde, porque o gestor é preciso que faça a correção salarial do salário dos agentes de Edemias e agentes de saúde. Então é isso que eu queria falar a respeito desse projeto, dizer que é uma satisfação enorme a luta dessa categoria, conseguir um piso hoje. A 1.014 tem categorias aí há anos que lutam para ter o piso e não conseguiu. Os agentes de Edemias e saúde conseguiram, através do seu luto, da acessibilidade do governo federal. Outro projeto de lei, número 14, de 11 de agosto de 2014, ele traz aqui a mensagem para que nós, os vereadores, precisamos votar uma lei para que faça um parcelamento, mais um parcelamento do Instituto de Previdência. Tivemos uma reunião recentemente aqui com o prefeito, com a técnica que era ex-auditor do Ministério da Previdência Social, e está com uma pessoa muito competente, deixou um trabalho tranquilo, porque está fazendo um levantamento fiscal notorial do município de Nova Palmeira para que a gente possa nos subsidiar. E o vereador perguntou, o vereador Basquim vai ter uma tinha valores aqui, eu não sei se o vereador estava na reunião, mas aí ele explicou que não é o valores aqui, precisa criar a lei para que o sistema do INSS faça realmente os cálculos. Anteriormente, chegava o projeto aqui já com um cálculo, eu não sei de que forma era que se fazia esses cálculos, mas que quem sempre fez os cálculos de parcelamento foi o INSS, o Ministério da Previdência. E é por isso que esse projeto não está com esse cálculo. Precisamos discutir mais, eu estou tramitando na casa realmente. Se tiver alguma indagação, é preciso que a gente faça essas correções. Infelizmente, o projeto é muito técnico, vai restar toda a discussão para nós vereadores, porque é um projeto que é elaborado por uma técnica, uma auditora, então nós não temos muito o que discutir. Agora a gente que ela já explicou o que era esse projeto, o objetivo desse projeto. E a gente só traz aqui uma preocupação que eu trazia na reunião anterior, mais desse projeto, porque esse projeto, aparentemente, legalmente, ele vai resolver o problema do Instituto de Previdência. Mas aí, de fato, de fato, a gente não sabe como é que vai se comportar essa questão desse parcelamento, porque o máximo que pode parcelar é 240 meses, e foi feito os cálculos por cima, e vai ser a parcela aproximadamente R$ 33 mil, que vai ser comprometida na nova FPM. E a gente, assim, quanto vereador, quanto servidor público dessa prefeitura, a gente fica preocupado se a prefeitura vai poder realmente honrar com esse compromisso. Porque não é só esse parcelamento, é muito parcelamento. E até pode honrar com esse parcelamento aqui, mas aí a gente nos preocupa já, que eu acho que é preciso a gente estar atento junto com a gestão, o gestor, para que honre o compromisso com esse parcelamento, mas também que faça honrar o compromisso de repassar a parte patronal e a dos servidores que não estão nesse parcelamento. Que esse parcelamento, se não me engano, é um valor que vai vigorar a partir de 1º de janeiro. Né? Que vai ter todo um espaço de tramitação no Ministério da Previdência para que seja concretizado. Então, eu acho que nós, vereadores, precisamos estar dialogando com o gestor para ver essa questão do compromisso
E também a questão de já discutir no Conselho, no Conselho de Previdência, para que o Conselho Presidente tem 2 assentos nesta casa lá, e é importante que esses representantes façam esse debate lá no Conselho, para que realmente honre com esse compromisso, a gestão possa lá com esse compromisso, e que a gente não tenha tanto perda salarial, tanto danos que esse Instituto vem desde quando infelizmente foi implantado aqui, e aí a gente colocava em outra discussão. E esse Instituto Universal do Município, uma válvula de escape dos prefeitos que não queriam lá, que era mais fácil pular o município, mas todos esses institutos que funcionam. Exemplo, hoje o Picuí está funcionando com a reserva, Campina Grande, Solidária, eu não lembro mais de Cajazeiras. Eu não lembro mais de outro município que não chegou ao nosso conhecimento, do município que pudesse manter esse Instituto de Previdência. Porque naquela época não foi discutido nesta casa o bem feito e os maus feitos que esse Instituto poderia ter. Nós poderíamos estar no INSS com a nossa garantia do nosso aposentadoria sem nenhuma preocupação nossa. Mas infelizmente foi a herança do nosso ex-gestor que passou aqui por esse município de FHC que trouxe esse Instituto para garantir a reeleição dele naquela época que ele queria ser presidente para passar pela Câmara. Então os gestores, prefeitos e deputados correram e subsidiaram o FHC nessa maldade que trouxe para a gente. Não foi discutido e ela precisava ter discutido aqui na Câmara. Precisava o sindicato ter apoderado dessa discussão. Porque onde chega esse Instituto de Previdência, discussão, nós, como sindicato, a categoria nós alertamos que é preciso fazer um Instituto de Previdência no município que tenha a cara do servidor público, que seja para o servidor público, e não que tenha a cara do gestor e que sirva de valorizar para o prefeito quando não quer o compromisso com o INSS. Porque para o INSS é fácil. Era difícil porque ele chegava bloqueado, não pagava a contribuição, o patronal ele pegava bloqueado no FPM. E os municípios ficou a mercê. Ficou a mercê da vontade do prefeito da época, que fez um instituto para se livrar do FPM, da cota que o INSS redia, e fica a mercê da vontade de ter, e a mercê às vezes dos servidores, da missão dos servidores. E a gente, quando nós vamos fortalecer o conceito, porque é nossa poupança, é nosso dia a dia. E eu quero só para encerrar dizer que se o Instituto de Previdência tivesse o intuito, na época que foi implantado aqui, de atender a demanda e beneficiar o servidor público, seria óbvio que realmente esse sistema já foi comprovado que é melhor do que o INSS, porque nós não temos fator previdenciário. E o INSS está que diz na Terezinha, você se aposentou quanto foi que tirou do aposentadoria do ativo para se tornar inativo. É uma queda grande salarial. Mas infelizmente os gestores querem não fazer melhoria para o servidor, querem simplesmente, naquela época, quiseram escapar dessa discussão e da responsabilidade. Quanto aos inquirimentos, a gente vai ver aí, eu acho que é preciso ter essa discussão. Se realmente está funcionando esse órgão, é preciso que a gente faça uma discussão sobre o requerimento, que já está em funcionamento, e dizer também que, só para responder o que eu trago aqui, que a presidência desta casa só solicitou, desde o ano passado, da Secretaria, a explanação e a prestação de conta através do relatório que condiz a lei 12.721, se não me faz da memória, que diz que tem que o gestor prestar conta no Conselho e também na Câmara. A gente já solicitou. Digamos que a secretária vai questionando porque não teve daqui, ela garantiu que estava vindo logo e concluísse fechar essa prestação de conta de agosto para pegar. Até porque já veio o relatório, não foi apresentado aqui, mas está nos andares dessa casa o relatório com a prestação de conta da gestão anterior da secretaria. Agora, concluídas as discussões da matéria, temos apenas o projeto de lei número 13, de 24 de julho de 2014, que dispõe sobre até os vencimentos dos agentes de combate às epidemias e da outras providências, para que seja votado. Então, assim, estou em regime de votação,
quem vota a favor permaneça como está, contrário, se manifeste, e abstenção que possa registrar sua abstenção. Aprovado por unanimidade o projeto de lei que altera os receitos agentes de combate à epidemia e algumas providências, que é uma lei número 013, aprovado por unanimidade dos senhores vereadores presentes. Temos um projeto de lei aqui que foi apresentado, que vai fazer isso, que algum dos vereadores ou algum servidor, algumas entidades queira fazer alguma discussão, o projeto vai estar em tramitação na nossa casa e está à disposição de toda a comunidade, toda a população, para fazer possíveis discussões ou esclarecimento a respeito do projeto de lei de número 14, que dispõe sobre o parcelamento de débito do município de Nova Palmeira com seu regime de previdência social, RPPS e sempre Instituto de Previdência dos Servidores de Nova Palmeira e das Providências. Então, esse projeto ele vai ficar tramitando na casa em regime de discussão. Lembrando que esse projeto aqui, senhores vereadores presentes no Instituto de Previdência, ele vai ser vinculado ao parcelamento a um instituto, a UFPM. Então, esse projeto aqui está garantido que não vai ter atraso nas parcelas que irão ser parceladas. A nossa preocupação, volto a dizer, é só com o que não está aqui no parcelamento, que são as parcelas futuras. Esse projeto está tramitando. Nós temos o requerimento do vereador, número 25, do vereador Sebastião Mudantes, que solicita a questão do global, de redução de velocidade. Então, esse requerimento nós podemos encaminhar para a administração, e o requerimento que a vereadora precisa, que é uma vereadora que já está em funcionamento, nós só colocamos e encaminhamos se tiver em pleno funcionamento a farmácia, que estava em passe, seria essa questão pela resolução. Tem que funcionar através da farmacêutica, e a vereadora já nos coloca aqui dizendo que já está em funcionamento. Então, se está funcionando, não tem mais o que solicitar, não é isso? Só para... É importante a gente visitar para saber se realmente está implantado. A intenção não é apresentar matéria. A minha intenção é que realmente o controle seja feito com transparência para poder a gente melhor acompanhar toda a situação de compras de medicamentos no município. Para evitar justamente que as pessoas, quando venham procurar, inclusive os medicamentos controlados, que continuam mês a mês faltando nesse município, não tem um constrangimento, né? Porque já é um constrangimento ter que tomar um remédio todo dia. E quando chegar na farmácia básica do município não ter, ainda maior. Então, ok, a gente só acata a questão da questão do vereador e deixa à disposição, vereador. Nós iremos aguardar que o senhor faça essa averiguação para seguir encaminhar, se estiver funcionando, não há necessidade de fazer um play, né? Então, temos também um requerimento que vai ser encaminhado, ele vai encaminhar para a vereadora número 24, vereador Manuel Souza, em que solicita a reforma isso dos canteiros, a limpeza dos canteiros. É um requerimento realmente muito interessante, porque nós temos bastante canteiro no município e a gente vê muitas vezes o pessoal pega depósito de lixo e completa repleto de massa. Vamos encaminhar e pedir que realmente a Secretaria de Infraestrutura faça ter esse pleito, porque é interpretação também para a nossa população. Então, não havendo mais nada a votar nessa sessão, a gente vai para encerrar o grande expediente e declara aberto o grande expediente que traz tema livre. Os senhores vereadores terão 10 minutos para explanar qualquer matéria que for de interesse dos senhores vereadores. E em seguida, nós teremos a discussão do plebiscito, da reforma do plebiscito. Eu não sei se o pessoal que vem fazer a discussão do plebiscito já estão aqui. Então, a gente, assim, eu queria falar para o senhor vereador. Hoje a gente coloca o pessoal para fazer a explanação e depois nós fazemos a discussão e a discussão para depois os senhores vereadores fazer uso da tribuna. Quanto seria melhor a ordem? Primeiro o pessoal da reforma do plebiscito, ou depois primeiro nós vereadores iremos fazer uso da tribuna? Então, para dessa forma, primeiro pessoal terão 20 minutos para vocês fazerem a explanação. 20 minutos eles vão fazer a
minutos para dizer o que é esse plebiscito e que trata esse plebiscito, que é importante para nós, sociedade civil, e nós também, poder público, podemos nos entendermos qual é a discussão, o que está discutindo. Às vezes que já tem muitos dos grandes centros, já essa discussão já está bem avançada, e nós aqui estamos prestes a acontecer o plebiscito, nós nos apoderamos. E depois que os vereadores terão o tempo também depois dos 5 minutos e fazer esses questionamentos, as indagações, para que o pessoal possa nos subsidiar as informações necessárias. Então, convido o companheiro para que venha aqui uma companheira fazer essas explanações, terá quase 20 minutos. Se precisar, a gente pode participar mais um tempinho aqui, ok? A gente já agradece a colaboração dos companheiros que se jogaram em Campina, fazem parte do comitê do plebiscito estadual e vieram dessa contribuição a nós aqui da Palmeira. Boa tarde. Boa tarde a todas e a todos. Para iniciar, a gente agradece o convite, a participação aqui a todos os senhores vereadores, vereadoras, e a todas as pessoas aqui presentes. A gente veio falar, não sei até que ponto vocês já têm conhecimento, como é que esse debate já chegou aqui, mas a gente veio falar sobre o plebiscito por uma constituinte soberana e exclusiva do sistema político. Do que se trata? De 1 a 7 de setembro, em todo o país, vão estar abertas urnas em escolas, sindicatos, nos bairros, nas igrejas, nas comunidades, com uma consulta à população para saber se o povo brasileiro quer a instituição de uma constituinte para discutir o sistema político. Ou seja, para fazer já tão falada, né, não é algo novo, porque há alguns anos a sociedade brasileira, os movimentos sociais, populares, os políticos comprometidos com as mudanças desse país, vem reivindicando para esse país uma reforma política. Ou seja, precisamos rediscutir, reelaborar as regras e normas de funcionamento do Estado brasileiro, sobretudo no que diz respeito às eleições, né? Aqui no Brasil nós temos eleições de 2 em 2 anos, né? E o ano passado, né, pouco antes dessa época, né, em junho, julho, não é, o Brasil inteiro foi surpreendido com manifestações por todo o país, manifestações de tamanho que há muito tempo não se via nesse país. Populações inteiras foram à rua, sobretudo a juventude, né? A juventude brasileira, uma juventude com menos de 20 anos, né? Ou seja, uma juventude que nunca havia participado nesse país de nenhum tipo de manifestação política, foi para a rua questionar a situação desse país, reivindicar melhorias no transporte, na educação, na saúde, na moradia, enfim. A gente, do ano passado para cá, a gente viu retomar nesse país mobilizações populares que a gente só via ou só soube da existência no final da ditadura militar, no início dos anos 80. Ou seja, as famosas manifestações pelas diretas já, que foram responsáveis pela democracia que a gente tem hoje, né? Embora a gente está dizendo que precisamos de mais democracia, aliás, democracia nunca é pouco, né? Mas nós precisamos melhorar a democracia, mas o pouco que a gente tem foi conquistado nas mobilizações do início da década de 80, nos movimentos diretas já. E conquistaram para a população brasileira, o povo brasileiro, o direito de eleger nossos representantes como os representantes do povo que aqui estão presentes.
que isso foi conquista do povo na rua. Mas o povo vem novamente à rua dizer que a gente precisa melhorar esse sistema. Que esse sistema político ainda não está dando conta de resolver os problemas estruturais do povo brasileiro, para fazer as reformas necessárias nesse país, para fazer a reforma agrária, para fazer a reforma urbana, para fazer a reforma institucional, né, que regulamente as nossas leis, que garanta de fato o direito dos brasileiros serem investidos e resolvidos pela política brasileira. Então, reforma política é um debate que volta ao Brasil com toda a força, né? Nós estamos num momento histórico em que a gente saiu apenas das reclamações sobre os debates dos movimentos sobre a reforma política e resolveu ir para a rua brigar por essa reforma política. Então, de 1 a 7 de setembro, todas as organizações sociais, movimentos sociais, pastorais, igrejas, sindicatos, escolas, universidades, bairros vão estar se mobilizando para perguntar ao povo se o povo quer uma constituinte exclusiva e soberana do sistema político. E por que nós estamos dizendo que é soberana e exclusiva? Porque a constituinte que elaborou, que aprovou a Constituição atual de 88, ela foi uma constituinte que avançou, é verdade, em direitos sociais, mas que permaneceu o mesmo sistema político da ditadura militar. Até porque foram os mesmos deputados que na época não eram eleitos pelo povo, né? Não tínhamos eleições diretas nesse país. Então os deputados, os representantes que fizeram a nossa Constituição atual não eram legítimos representantes do povo, né? Eles eram os próprios deputados da ditadura militar. Nós estamos dizendo que agora nós precisamos de uma constituinte exclusiva. Até porque, se nós estamos dizendo que precisa mudar, né, mexer com as estruturas do sistema político que está aí, a gente pouco pode esperar no Congresso que está aí. Que é esse Congresso que está aí, né? Quem da população aqui de Nova Palmeira conhece os deputados, a história política dos deputados que estão em Brasília aprovando as leis, né, e regulamentando o país? Para vocês terem uma ideia, né, no Congresso, 51% da população são compostas por mulheres nesse país. No Congresso nós estamos representados apenas em 7%, 19% do Congresso. Então, muito pouco, não nos representa. A juventude é 42%, juventude até 34 anos de idade, é 42% do eleitorado desse país. Nós temos, em média, 7 jovens até 34 anos no Congresso. Ou seja, é questionável a democracia no Brasil hoje. Uma democracia que não representa os segmentos sociais mais expressivos desse país. Não temos uma representação significativa de camponeses, de agricultores, de trabalhadores rurais. Mas temos uma representação gigantesca de latifundiários e de agentes do agronegócio, que impõe, por exemplo, que a população coma todos os dias, através da produção do seu alimento, litros e litros de veneno. E nós não temos uma lei que regulamente, que proíba a utilização de venenos de agrotóxicos na produção dos alimentos. E por que nós não temos isso? Se é uma coisa tão óbvia, né? Se é uma coisa tão absurda, algo mais absurdo numa população do que legalizar a alimentação com veneno, né? E repetir, como Cátia Abreu repetiu para todo o Brasil, que pobre tinha que comer veneno mesmo, que era a única possibilidade de pobre comer, né? Nós estamos dizendo que não é verdade, até porque quem produz alimento nesse país são os trabalhadores, são os pobres. Nós precisamos garantir que essa alimentação, tanto para quem produz como para quem consome, seja uma alimentação de qualidade, que nos traga saúde e não doenças. Então, entre outras coisas, a reforma política quer discutir também o financiamento de campanha. Atualmente, uma empresa pode financiar
vai se comprometer com os seus próprios financiadores de campanha. Nós estamos dizendo que o financiamento deve ser público, ou seja, todo aquele legítimo representante do povo que concorrer a um cargo público, ele terá e deve ter um financiamento do Estado igual, para que de fato as pessoas concorram de forma igual. Porque enquanto for o poder econômico que manda na política, nós não podemos dizer que temos uma verdadeira democracia nesse país. Nós precisamos discutir a regulamentação da mídia. A Europa, a América Latina já está avançando na regulamentação da mídia. Nenhuma televisão no mundo manda no país como a Rede Globo manda no Brasil. E sonega imposto, vai todo dia no Jornal Nacional falar de corrupção e contra a corrupção. E não paga os impostos nesse país. É das maiores sonegadoras de impostos. Então nós precisamos discutir isso numa reforma política séria. Nós precisamos discutir que os 10% para a educação precisa ser garantido se a gente rever os números do superávit primário, né, que a gente sabe que tem recursos suficiente para melhorar a educação nesse país, para melhorar a saúde. Basta a gente reorganizar, reestruturar o Estado brasileiro. Porque trabalhador aqui tem muito, produz muita riqueza nesse país. Está faltando voltar os benefícios do trabalho, ou seja, retornar em forma de impostos, em forma de serviços, retornar os impostos que a população investe no Estado brasileiro. Então a reforma política, ela vem de novo com muita força, ela volta para a sociedade brasileira, ela voltou inclusive a partir da própria da proposta da presidente Dilma, quando no ano passado, no calor daquelas manifestações, foi a público propor as mudanças que o povo estava reivindicando nas ruas. E entre elas, a Dilma propôs a convocação oficial do plebiscito e a convocação da Constituição. No entanto, pelas forças de pressão da direita, dos mais conservadores, foram e fizeram com que a presidente recuasse. Foi aí que os movimentos sociais populares disseram: nós vamos assumir essa bandeira. Se é uma vontade que foi expressa já na palavra do presidente, mas nesse momento ela não tem poder suficiente para implementar. Nós vamos à rua mostrar que ela tem o apoio da população para implementar esse plebiscito, né, e termos de fato uma constituinte que discuta, né, exclusivamente o sistema político e seja soberana, porque do ponto de vista do direito constitucional, a Constituinte, né, que elabora as leis, que elabora a Constituição, ela é a lei máxima do país. Todas as outras leis têm que se submeter a ela. Então, gente, de uma forma geral, é isso que a gente queria trazer para vocês, informação aqui sobre o plebiscito, sobre a luta pela reforma política, e a gente fica agora aqui à vontade para tirar dúvidas, né, questionamentos, discordâncias, enfim, fiquem à vontade aqui agora para expressar suas posições. A gente agradece a participação sábia, faz parte do movimento Consumo, né? Consumo Popular do Estado da Paraíba, e que faz a movimentação dessa discussão a todo vapor, né? Da nação mesmo, que é preciso. Então, o que nós queremos trazer com o Sábio aqui, o movimento popular, que finalmente tivemos o Avante Juventude, o movimento popular também, Avante Juventude, fazendo a discussão nas escolas. Sábio já veio da escola de Coitanda, pela manhã tivemos um debate na escola de Coitanda, e nós queremos apoderar a sociedade de que é uma obrigação nossa, que é de interesse de toda a sociedade civil, principalmente. Mas eu queria só assim fazer algumas indagações do plebiscito, se você puder subsidiar, e fica para os senhores vereadores também fazer os questionamentos, que é importante que nós, como poder público, nós possamos também intervir nessa forma que está sendo encadeada a política, até porque a gente escuta constantemente a população, a sociedade, e nós vereadores reclamando da forma como da estrutura que a política está montada aqui no nosso país. Então a gente precisa fazer esse discurso. Se a gente está dizendo que está tudo ok, que a saúde está bem, que a educação está bem, que a moradia, a
da habitação está bem, se nós estamos dizendo que está bem, então não é necessário a gente fazer a discussão do plebiscito. O plebiscito vem provocar essa discussão, né? Mas também, hoje nós estamos, há muito tempo, eu acho que o plebiscito começou, ele surgiu, a questão da ideia do plebiscito foi naquele movimento que teve em São Paulo, para ver como foi pautada as discussões do que é que nós precisamos como sociedade, o que não está funcionando no nosso país. Então, aí saiu a ideia de fazer assim aqui, eu acho que foi onde surgiu toda aquela reivindicações do movimento estudantil aqui. Terminou essa agora, mas de 1º a 7 de setembro iremos ter um plebiscito, né? Em todo o país, normalmente no Brasil também está querendo fazer esse debate começando agora. Não vai poder amadurecer o debate, mas nós pelo menos apresentamos o que é o plebiscito. Então, concluindo esse debate, 7 de setembro, que é quando vai ser coletado os votos, digamos que nós temos, é o que nós esperamos que obter o maior número de assinaturas possível. E aí, esse plebiscito, ele vai ter o poder de provocar, de existir, fazer com que tenha o plebiscito mesmo, ou se depois, quais são os passos, depois da coleta de informação de voto, vai chegar ao Congresso. Imagina uma coleta de assinatura aí exorbitante, no mais educação, mais saúde, e até hoje não foi pautada ainda lá no Congresso, né? Então, o que nós podemos fazer na sociedade? Qual vai ser o movimento? Como é que o movimento está pensando pós-coleta de votos? Essa seria uma pergunta. Depois a gente sabe, por que eu estou fazendo a pergunta? Porque a gente sabe que não é interesse do Congresso, mas do Brasil. Não precisávamos estarmos aqui para fazer esse plebiscito dessa discussão, porque a população daquelas manifestações, com todas as críticas que nós temos daquele movimento, eles já tinham dito que queriam uma reforma, que não estava funcionando a coisa, e o Congresso fechou os olhos. Você bem falou que a presidente Dilma absorveu a bandeira e estava na rua, a bandeira de luta, mas o Congresso ele não quis pautar. Então, como é que ele vai fazer para ser pautado realmente, atender essa necessidade dessa nova Constituição, reformular essa nova Constituinte? Essa seria a minha pergunta. Quais seriam os passos depois? E, diante disso aí, essa Constituição exclusiva, como é que se deve? Foi concretizado o plebiscito, oficializado, o Congresso, digamos que tenha atendido o nosso pleito, pleito da sociedade, e agora? Como é que se compõe, como é que vai se compor a Constituinte exclusiva que nós estamos, nessa palavra tão bonita, que estamos clamando para essa Constituinte? De que forma vai se dar e como vai ser, o que para a contrapartida da sociedade, como é que a sociedade vai participar ainda? Eu preciso saber que é uma forma da sociedade participar. Bom, como a gente fala. Com relação ao que vai acontecer depois do plebiscito, né? Como a gente falou, esse não é um plebiscito oficial, né? Já que não foi convocado pela presidente, nem pelo Congresso. Mas é um plebiscito popular, é um plebiscito organizado pelo próprio povo, pelas organizações sociais, né? Pelos movimentos, enfim. A gente espera que, como disse, a própria presidente já expressou, né, no ano passado, nas manifestações, o desejo de ter uma constituinte, um debate, ou seja, em termos da reforma política. A gente espera uma consolidação de mais de 10 milhões de votos, que é um número, do ponto de vista estatístico, bastante significativo na população brasileira. Com isso, entregar esse resultado para a presidente, o Congresso Nacional e para o Supremo Tribunal Federal, para dizer, olha, essa é a vontade do povo, né? E nós queremos, então, esperamos que a partir daí a presidente convoque a Constituinte, né? E se vai ter outras mobilizações, que outros elementos vão ser necessários, a gente ainda não sabe, né? A gente espera, assim como a maior experiência que a gente teve de plebiscito anterior foi em 2002, com o plebiscito da AUA, contra a AUA, né?
que era também véspera de eleições. Oi. 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 Em 2002, às vésperas da eleição do primeiro governo de Lula, os Estados Unidos tinham apresentado uma proposta de área de livre comércio para o conjunto da América Latina, ou seja, pretendia transformar a América Latina num grande quintal dos Estados Unidos, onde a gente ia consumir, né, tudo que os Estados Unidos produzissem, né, de forma indistinta. E a população, não só do Brasil, mas da América Latina, se mobilizou. Esses tratados já estavam sendo aplicados no México, de forma desastrosa para os trabalhadores. E toda a população já sabia o que viria com esse tratado. E teve uma grande mobilização na América Latina. No Brasil, foram mais de 10 milhões de votantes que disseram não à África. Quando o governo Lula assumiu, ele utilizou esse plebiscito para não assinar o acordo com os Estados Unidos. E a gente conseguiu, com isso, barrar os acordos com os Estados Unidos que estava em curso naquela época. Né? Então, da mesma forma, a gente espera que esse plebiscito seja incorporado pela presidenta Dilma, ou quem seja eleito, como, de fato, como uma expressão da vontade do povo e assuma isso, né, como compromisso político. Caso tenha problema com o Congresso, certamente nós vamos ter que mobilizar a população, os movimentos sociais, os partidos, né, comprometidos com essa proposta, vão certamente se mobilizar para exigir algo que está legitimado pela vontade do povo. Né? Como é que vai funcionar? Né? A Constituinte, como disse, ela deve ser exclusiva, ou seja, deve-se convocar uma Constituinte exclusiva, vão se discutir quais os critérios para a eleição dos representantes que vão discutir a reforma política. Né? E aí precisa ser representantes legítimos, ou seja, representante dos segmentos dos trabalhadores rurais, representante dos segmentos dos trabalhadores da cidade, da educação, da juventude, dos negros e negras, das mulheres, enfim, aqueles que de fato representam segmentos organizados na sociedade e segmentos importantes, né? Com grandes populações, né, com participação na sociedade política e econômica. E daí nós não estamos discutindo ainda nesse momento como vai ser essa votação, como vai ser as respostas. Né? A gente espera. Convocada a Constituinte, nós vamos também estar discutindo isso, os movimentos sociais vão ter que estar presentes, né? E de alguma forma representados nesta Constituinte. Né? Então é dessa forma onde a gente está olhando para as experiências do que aconteceram em toda a América Latina. A Venezuela só avançou quando teve uma Constituinte. Bolívia, Uruguai, Argentina, enfim, então todos os países da América Latina, eles já passaram, grande parte deles, ou estão discutindo a Constituinte também, ou já fizeram suas Constituintes. Né? E foi nesse modelo representativo, um modelo de representação de segmentos, de representação social, e eleitos exclusivamente para isso. Veja, eles não vão ser eleitos para se tornarem deputados por 4 anos, senadores. Vão ser eleitos apenas para elaborar a nova Constituinte, para discutir apenas o sistema político, ou seja, nós vamos discutir o que tem a ver com a regulamentação do Estado. É importante dizer isso porque alguns segmentos têm questionado também, mas isso não é perigoso? Será que não vamos retroceder ainda mais nos nossos direitos sociais? Não há esse perigo com a proposta da Constituinte exclusiva, porque ela só vai tratar do sistema político. A Constituinte ela é uma lei, digamos, que ela trata basicamente da regulamentação do Estado e da garantia de direitos. A parte de direitos não vai ser mexida nessa reforma. Essa reforma vai tratar exclusivamente da política. Então, e ela precisa ser soberana, ou seja, precisa estar com poder suficiente para isso. Ok, obrigado. Então, nesse momento, a gente está continuando o debate, né? Os vereadores para a delegação, como também o pessoal pode também perguntar, daí fazer a formular a pergunta.
para que a gente possa ter o maior esclarecimento possível. Do que é. Gostaria, a gente vê que no país é feito muito movimento, tanto a questão de plebiscito, inclusive já foi feito vários, né? De armamento, de parlamentarismo e tantos outros. E, inclusive, no último que a gente teve aqui no Brasil foi o da ficha limpa, né? Mas eu acho que é preciso também fazer a reforma no judiciário, porque não adianta fazer lei, mais lei, se a gente tem um judiciário corrupto nesse país. A gente está cansado de se deparar com juízes que chegam nessa região e chega, come, bebe e assina o cheque para a prefeitura pagar. E isso não é passaporte para um representante da justiça que é para julgar todos com igualdade. Quando a gente vê o judiciário com essas procedências, não todos, a gente se falar que são todos, a gente está cometendo injustiça, mas pode existir as reformas que existir. Se a gente não reformar o judiciário brasileiro, a gente vai ser um gasto a mais, uma discussão a mais, e que na realidade vai cair no mesmo ineficiência, na mesma ineficiência que tanta gente vive nesse país. Então a gente discorda também e vejo também a questão da eleição a cada 2 anos. Isso é um buraco do tamanho do mundo para o país. Uma eleição a cada 2 anos, o custo para o país é muito grande. Que fosse a cada 4 anos, a cada 5 anos, de vereador a presidente da República, porque com certeza era uma economia no mínimo de uma eleição a mais. E isso seria lucrativo para o país. Falando da questão da ficha limpa, a gente tem os casos aqui na Paraíba, onde o cara foi caçado, 2 anos depois foi eleito novamente pela população brasileira, que tem uma grande parcela de culpa, né? E assumiu normalmente, e quem votou, quem muitas vezes assinou a lei da ficha limpa, acabou votando no caçado, né? Isso é uma situação inexplicável para a gente compreender aonde chega o ser humano, né? Muito obrigado. Só para a questão de caminhamento, a gente está dando um bloco de 3 perguntas e depois você vai fazer suas considerações, a página 3 para encerrar e partir para o tema. Okay? Então, vereadora Lana, pergunta, vereador Gilvan. Como será se coletar os votos nos municípios, nas comunidades, e como fazer com que a população participe desse processo, né? Porque a gente não é fácil convocar a população para participar, não. Mais alguma? Eu quero só endossar as palavras de Ian, mas quero fazer uma pergunta também. Esse plebiscito vai vir uma ficha para a gente preencher com perguntas ou vai ser sugestão? Porque, na verdade, é sugestão, mas a gente saber, pelo menos, como é que vai ser elaborado o plebiscito. Estou fazendo completamente um bloco de 5 para encerrar, fazer o esclarecimento e a gente segue. Alguém vai querer fazer um questionamento mais? A pessoa da plenária aí. Sem ter contemplado, então vamos às 3 perguntas. Com relação ao judiciário, como é o seu nome? Que é um Dantas. Com certeza você tocou numa questão crucial, inclusive está dentro da reforma política. O judiciário hoje é um poder que não tem nenhum tipo de fiscalização popular. Quem regulamenta o judiciário? Bem, essa é a pergunta que a gente faz. É mesmo com relação ao Senado. Que função tem o Senado nesse país hoje? Que é uma das eleições mais caras desse país. Eleger um senador
por muito baixo, né? Você está colocando por baixo. Então, com certeza, uma das temáticas que vão entrar na reforma política é a questão do Poder Judiciário. Precisamos discutir, né? Que regulamentar quais são as instâncias do Poder Judiciário, como funciona, quem regulamenta a própria justiça, porque precisa de controle popular. Né? Nós discutimos controle social dos recursos, né, do governo, da prefeitura, da Assembleia, mas não discutimos controle social com as ações da justiça. Né? Um poder que faz e acontece no país. Então, se a gente diz que da reforma política temos 3 grandes temas a ser debatido e a ser modificado para que a gente tenha realmente uma democracia nesse país. Uma é a questão do judiciário, como já foi bem colocado. A outra é a questão do sistema eleitoral, também concordo com o Tião Dantas, que é um absurdo a forma como as eleições são feitas nesse país e todo mundo reclama. Né? Eu creio que a gente nunca perguntei a nenhum cidadão, nenhuma cidadã, nenhum trabalhador, nenhum jovem, que diga que se sente satisfeito com a polícia nesse país. Né? Então a gente sabe, a gente sente, a gente vê todos os dias, a gente escuta essa insatisfação da população e dos políticos sérios desse país com o sistema eleitoral, com a forma de financiamento. A reforma política vai tocar, como eu já disse, numa questão crucial do financiamento de campanha. Nós temos que ter financiamento público de campanha, para que as eleições sejam de fato disputadas em pé de igualdade entre as pessoas. Né? E que ao mesmo tempo tenha representatividade pelo segmento. Nosso país é um país de dimensão continental, de uma cultura variadíssima, né? Então de expressões culturais de um povo, né? De regiões de extrema diferença. E a gente trata a diferença como se fosse todo mundo igual. E as eleições no campo político e jurídico, quando você trata igual os diferentes, você está cometendo injustiça. Porque se você trata igual alguém que é um trabalhador que ganha um salário mínimo e um juiz que ganha 50 mil reais, você está legitimando a desigualdade, não é isso? Porque nunca uma pessoa que não tem acesso à saúde, à educação, né, à cultura desse país pode se colocar em pé de igualdade com quem tem acesso aos bens e às riquezas desse país. Né? Então é isso que precisa ser discutido. É fundamentalmente rediscutir e redefinir as regras eleitorais desse país. É fundamentalmente rediscutir as regras do judiciário. E a terceira coisa fundamental, como a gente já falou também, é discutir a regulamentação da mídia nesse país. Nós não podemos mais permitir que uma televisão que não tem nenhuma responsabilidade sobre o futuro desse país esteja criando cotidianamente valores e comprometendo o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes desse país, que é isso que a Rede Globo faz todos os dias, gente. Os valores, a violência, a falta de solidariedade, de responsabilidade, uma série de valores deturpados que estão aí sendo incutidos na cabeça da nossa juventude, das crianças, dos adolescentes, é o que a Globo tem feito e é de uma perversidade tremenda. Todos os países da Europa já regulamentaram, por exemplo, o programa infantil não pode ter publicidade, é um crime. As crianças assistem a novela das 8 aqui, que é novela extremamente que só passa valores de violência, de estupidez, enfim, está difundindo coisas que está criando, né? Está formando pessoas para terem problemas mais tarde. Nós temos uma sociedade adoecida, crianças com problemas que só se via em adultos e já na terceira idade, né? Com obesidade, com estresse, com diabetes, né? Com colesterol alto, né? Então são crimes que a mídia está fazendo, cometendo todos os dias contra crianças e adolescentes desse país. Então nós precisamos regulamentar, dizer que tipo de programação pode ser apresentada para nossas crianças e nossos adolescentes desse país. Né? E por último, então, para responder as questões mais específicas de como vai funcionar, isso é um plebiscito
receberam até o site, todo mundo pode acessar. Tem todo o kit de votação, manual de orientação de como fazer a votação, vários vídeos educativos, tem muita informação no site. Quem puder procurar vai ter muita informação. Então os comitês, a gente se organiza em forma de comitês locais, estaduais, regionais, comitês de bairro, que é um grupo, né, de pessoas, qualquer pessoa maior de idade, que possa pegar o material, são cédulas, vão vir cédulas com a pergunta: você é a favor do sistema soberano, de uma constituinte do sistema político, soberano exclusivo do sistema político? Desculpa, a pergunta é, repetindo, você é a favor de uma constituinte exclusiva e soberana do sistema político, sim ou não? A cédula vem com essa pergunta e as opções de sim ou não para você votar. Os comitês estão organizando, fazendo a impressão das cédulas. As urnas são materiais simples, são caixas de papelão verdada, né, coberta com papel, colada, com abertura para colocar os votos. No site tem também as plaquinhas para colocar na urna, para identificar a urna. Então qualquer pessoa pode organizar a sua urna, seja no bairro, na escola, na igreja, as pastorais. A CNBB está com essa campanha aí junto com a gente. Então pode organizar, coletar os votos e depois mandar para o comitê estadual lá em João Pessoa, vão ser contados todos os votos, vou mandar uma ata registrando e todos esses votos vão ser computados nacionalmente. Então, é uma forma simples, um plebiscito popular, onde a gente vai pedir qualquer pessoa maior de 16 anos, ou seja, apta a votar, com documento, com foto, pode votar e participar dessa grande manifestação de cidadania do povo brasileiro. Ok, Sara, muito obrigado. Se alguém quiser fazer mais declaração para a gente encerrar. Então, assim, a gente agradece a contribuição, né? E dizer o seguinte, que ela importa desse plebiscito da questão exclusiva constituinte, que eu acho que vai ter mais essa informação sobre precisa. Ela é exclusiva porque vamos ter que, para ser oficializado o plebiscito, vamos votar em deputados, representantes, para fazer exclusivamente essa constituinte, porque essa votação, que não vai ser os parlamentares, como foi dito, nós vamos ter que ter a votação para escolher quem vai fazer parte dessa constituinte. Quais são os deputados que vão ser temporariamente provisórios para fazer a constituinte. Logo após concretizar a constituinte, eles são exonerados, com certeza vai ser através de decreto, eles são exonerados e quem assume os deputados lá na Câmara e no Senado, eles vão continuar fazendo o trabalho que é de praxe deles e que está na constituinte. Por isso que é importante esse plebiscito, porque logo depois do plebiscito a gente vai ter que escolher nosso representante da constituinte exclusiva. Muito obrigado, a gente agradece. Se quiser fazer parte do meu lado, então, assim, só para concluir a questão do plebiscito, a gente teve, não foi dito, e lá foi criada uma comissão que vai cuidar da mobilização para a coleta de votos lá no Antônio Freire. Acredito que no Irã da mesma forma, e o que a gente queria pactuar aqui com a sociedade civil representativa aqui, é que pudesse também, a exemplo das igrejas, também abraçar essa causa para que fizesse uma urna onde toda a população, não fosse na escola, mas fosse na Câmara, na igreja, e a população também pudesse votar e a gente ser multiplicador dessa informação de termos a possibilidade de votar desse plebiscito. Então, a Palmeira não pode ficar fora dessa discussão, porque as pessoas daqui a gente entende que são pessoas esclarecidas e que também criticam e não aguentam mais o sistema político que nós temos e a constituinte que nós temos, onde tem o poder judiciário mandando em todos os poderes, determinando, decidindo o que é que está dentro da concepção dele, essa constituinte, a gente sabe que já está ultrapassada. Então, gente, é isso. E agora a gente abre o primeiro livro, vai ser os vereadores fazer a discussão. E logo em seguida, eu queria ver se tem alguém que possa querer fazer parte desse comitê. Aí depois nos procura para que a gente faça uma equipe e construa uma urna para a sociedade civil participar. O Gilvan passa.
Rião Dantas. Senhoras e senhores, mais uma vez, usar a tribuna para falar de alguns assuntos importantes. Assunto que deixei de falar na última intervenção aqui, inclusive a questão do repassamento do teto do Instituto de Previdência do município, que hoje... para ter uma ligação. Pois não. Que hoje acumula uma dívida acima de 3 milhões de reais. Isso significa dizer o quê? Que desde que foi criado, só foi juntando, reparcelando, trazia para a Câmara, o prefeito tinha maioria, reparcelava. Quando impedia, o débito impedia o município de receber recurso, reparcelava novamente e não podia dar noite. Qualquer pessoa, qualquer dono de casa e dona de casa que junta suas contas, mas cedo ou mais tarde vai ficar sem energia, sem água, sem poder comprar no supermercado, e no Instituto de Previdência não era diferente. Eu gostaria de dizer que, na minha participação nessa casa, já participei em 2009 com um repassamento disso. Mas, nesse repassamento, votei contra e apresentei sugestão para que fosse, já que ia ser aprovado, que fosse debitado na conta do município quando o RPU chegasse aos bancos. Proposta essa que hoje está sendo apresentada, porque por força de lei, porque senão ia ser repassado novamente, sem comprometimento nenhum e sem garantia nenhuma do Instituto de receber. Então, a gente tem que marcar a nossa passagem aqui nessa casa de alguma forma. E temos que pensar na questão da coletividade do município, porque quando a gente quer resolver só o problema de uma pessoa, é uma coisa, mas todas as ações nossas nessa casa de respeito à comunidade em termos gerais. Então é bom que quando chegar a essa casa a gente tenha as questões coletivas em primeiro lugar, em detrimento das questões pessoais. Do outro lado, também discordo com essa questão do Instituto, porque se o Instituto é do servidor inativo do município, a representação desse Instituto deveria ser dos servidores que estão inativos, dos aposentados do município. E quando a gente vai olhar, se deparar, é um cargo comissionado da prefeitura que não tem poder nenhum de exigir repasse ou algum, porque se for exigir do prefeito que repasse na data correta e uma quantidade correta, simplesmente o prefeito lhe exonera e bota para fora e bota outro que faça o jogo da prefeitura. Então, seria necessário reformar também a representatividade desse instituto, para que realmente os inativos representem à frente do Instituto como o presidente do Instituto de Previdência desse município. Porque, no contrário, se a lei for aprovada agora com essa obrigatoriedade, aí a gente fica mais tranquilo, porque realmente o Instituto vai começar a receber o que já devia receber muitas vezes. Gostaria também de dizer que muitas vezes aqui só é falado quando é exemplo negativo. E gostaria de dizer que quando o ex-prefeito Bull assumiu a cidade de Picuí, o Instituto também era dessa mesma forma, rolando dívida em cima de dívida. E hoje tem caixa mais de 2 milhões de reais, sem falar que paga mensalmente direitinho como manda, né? É danado para o pessoal citar nome de pessoas aqui quando de forma pejorativa. Mas é importante que reconheça os avanços que Picuí teve na gestão pública. Gostaria também essa semana tive o desprazer
e me deparar com uma situação um tanto que está virando corriqueiro na administração da Nova Palmeira. Enquanto algumas pessoas, alguns servidores são perseguidos, outros têm regalias sobrando desse município. Enquanto se exige cumprimento de trabalho da maioria dos servidores desse município, o ex-prefeito de Nova Palmeira, por exemplo, já vem numa licença de 20 meses, que eu não entendo como, e a Dileira, que está aqui e que faz parte do Conselho de Educação, devemos junto tomar uma providência, porque não é justo, só porque foi prefeito, ficar em casa ganhando dinheiro, recebendo rigorosamente, mensalmente, enquanto outras pessoas que trabalham na gestão com carro comissionado passa 2, 3 meses sem receber. Isso é uma incoerência e que nós aqui temos que tomar providência em relação a essa situação. No mais, estou satisfeito e obrigado a todos pela atenção. Vereador Manuel. Castilho. Vereador. Boa tarde novamente, né? Assim, eu quero parabenizar a Secretaria de Saúde, uma campanha que está fazendo assim, em trazer mamografias para o município. Ontem foram feitas 80, setembro vai ter novamente em outubro. Então, todas as mulheres com mais de 40 anos, é só procurar a Secretaria de Saúde, que as meninas já estão agendando a mamografia, assim, brilhante essa ideia de Wilma, até porque está fazendo o papel, né, que é prevenir. Prevenção, a atenção básica é prevenir. Então, está de parabéns. Ontem a reunião do PCCS também foi muito boa, assim, saiu excelente ideia, a Dileira foi brilhante. Assim, eu acho que a gente vai avançar muito depois das ideias de ontem, onde o prefeito estava, o secretário de Finanças. Então, essa reunião ontem do PCCS foi muito boa. Eu acho que foi uma das mais proveitosas que eu passei por ele, que vai colocar agora, assim, vai vir já com propostas definidas de valores, então isso é importante. A inauguração também ontem em homenagem a Ivan, foi muito bonito, onde o local não foi feito, né, a homenagem que o Senado fez para Ivan, assim, é muito merecida, né. Quero dizer também que a nossa audiência pública deu frutos de andar dos animais. De antemão, a Prefeitura vai contratar um veterinário. Dia 3 vai ter uma reunião na Câmara, eu ainda vai me agendar, mas ela já mandou dizer, onde vai se contratar um veterinário para castrar, cuidar dos animais, primeiramente dos animais de rua, né? E foi naquela audiência pública que a gente deu a ideia, e já vão, acho que a partir de agora, dia 3, Valdir vai ser contratado, né, que é o veterinário de Pipi, quando a gente sabe que a gente tem uma demanda grande de animais soltos na rua, um problema, Sara até acolheu na casa dela, né, Sara? Acolheu não, ele se acolheu na sua casa, então assim, eu acho que isso foi fruto daquela audiência que a gente teve aqui na Câmara, e as pessoas que participaram sabem que era uma demanda, que era um pedido da população. Então assim, a secretária Wilma também novamente atendeu o pedido, então a Secretaria de Saúde também dá parabéns por ter escutado, por ter ouvido a demanda da população naquela audiência pública. Ok. Então, convido o vereador, se quiser, baixinho para seguir os trabalhos mesmo enquanto eu faço os atributos. Mais uma vez, boa tarde a todos e a todas. Eu quero registrar a presença de alguns segmentos da sociedade no plenário e que pode se apropriar um pouco, que seria bem melhor que nós pudéssemos discutir com uma audiência só para a questão do plebiscito, que é de extrema importância. Mas aí tem esse jornalzinho aí que tem bastante informação importante que vocês leiam. Tem os e-mails, sabe, do canal do plebiscito. Vocês vão ver lá muito material para o plebiscito da reforma política, vão ver muito material e que quem está nos ouvindo pode acessar, e passa todo tempo na internet, obter essas informações e a gente começa a se envolver, desenvolvermos nessa causa que é uma causa meramente nossa na sociedade. Dizendo nesse momento aqui que eu realmente
insistindo na discussão do plebiscito, porque para a gente começar a entender e responder a algumas indagações da sociedade. Recentemente nós estamos vivendo um período de eleição, onde a gente vê todas as pessoas, a maioria das pessoas, dizerem que não gosta de política, que detesta política, que não quer saber de política. E isso a gente nos preocupa, porque se a gente não gosta de política, mas somos nós derrotando todos os nossos, que ocupam o nosso Congresso, ocupam a nossa Assembleia, e da forma que a gente se afasta da política, e a gente vai na rua só pela obrigatoriedade, isso coloca em risco a nossa população, a sociedade. A gente vê reclamos da população, da sociedade em peso, dizer que não está satisfeito com o sistema político que nós estamos aqui. E de repente, quando nós no período de eleição, nós nos empolgamos, vestimos a camisa de determinados candidatos por razões de emoções e a gente termina votando, na maioria das vezes, de forma irresponsável e trazendo desgaste para a nossa sociedade. Nós, só para a gente ilustrar, nesse jornalzinho aí, ele tem uma observação bem interessante que diz que 90% da base do Congresso é empresarial, de grandes empresários. A outra segunda maior bancada é dos rurais, que são do agronegócio. Então a gente ainda fica querendo clamar, querendo que um governo, a exemplo do governo Lula, da presidente Dilma, que obre milagre no país. Não dá para fazer uma discussão em defesa da classe trabalhadora maior que já foi feito por esse governo do PT, se nós temos um grande empresário lá que não temos interesse dele. Porque se nós temos políticas públicas, foi um avanço do governo do PT, mas foi com muito sacrifício, foi com muita luta para se contemplar essas políticas públicas, porque não é interessante para a classe empresarial e para a classe agronegócio. E nós temos que ter essa reforma para exatamente botar pessoas que nos representem lá. Qual é o trabalhador que tem lá no Congresso? Né? É para a gente fica reclamando, querendo dizer que o país está errado, e a gente vê muitas na maioria das vezes a juventude dizer que quer mudanças na sociedade, quer mudanças no país, vamos mudar a história do país, se a gente não participa. Então isso é uma preocupação que nos traz quando parlamentar, enquanto assim, sociedade, enquanto sindicalista, e quando assim, militante do movimento, que nós precisamos, nós vereadores, nossa sociedade, fazermos esse debate de verdade, porque não dá para a gente estar reclamando. Hoje a Constituinte não serve para a Constituinte que está aí, como foi dito pela companheira Sábia, ela foi construída na época da ditadura, pelos parlamentares da ditadura que queriam todos os privilégios, que até hoje eu não consegui entender a função do Senado. Até hoje eu não sei para que se tem o Senado, porque vota um projeto na Câmara dos Deputados, vai votar já com a maioria, com toda a representatividade, que é a maior representatividade na Câmara, e ainda vai para o Congresso fazer emenda e fazer considerações lá, impede o exemplo do PENAI, do Plano Nacional de Educação, que quase não sai, que a Câmara aprovava uma emenda, o Senado ia lá e derrubava, o Senado ia lá acrescentava, quem vota para a Câmara de novo. Então assim, não entendemos por que do Senado, mas o Senado foi para dar resposta aos interesses daquela classe burguesa que tinha, e não dava para comemorar toda a burguesia, toda a elite, na época da Constituinte, lá na Câmara. Então vamos criar mais um espaço para acomodar. E se a gente vê o Senado, a maior podridão que tem na política do Senado é com que seja lá o encostamento. Todos os ex-governadores estão lá. Todos os políticos que passam toda a trajetória da sociedade, de vereador, a governador, a deputado federal, quando não tem mais a carreira, o fim de carreira vai ser lá no Senado. Não chegam lá no Senado porque com o intuito de trabalhar, porque tem que ser prestado a sociedade. Chega lá de forma caríssima, porque para o Senado, ser um senador ser eleito no Estado é caríssimo. E esse dinheiro sai exatamente da classe empresarial, que é quem representa os bens, os caprichos da população, dos empresários, da classe empresarial, da classe da burguesia. Então, se nós não tivermos esse plebiscito, vai ser difícil nós, da classe desfavorecida, dos menores desfavorecidos, termos o direito de se candidatar. Onde a contradição da Constituição diz que todo cidadão tem direito a se candidatar, a disputar uma vaga, ser votado. Isso é uma contradição, porque quem não tem dinheiro hoje não pode se candidatar. Hoje está o Congresso, quem está decidindo a questão da representação nossa lei é o poder econômico. Então, se nós não abraçarmos os discursos
não tivemos empenhado nisso, ainda vamos ficar sempre dizendo que a sociedade, que político não presta, que todo político é corrupto, que o político não representa. Não, tem muitas vezes que tem político, mas vereadores mirim, temos até vergonha de dizer para explorar e fazer coisas com os políticos, que a sociedade não quer mais, não acredita mais na classe política. Porque esquece toda a loja, os escândalos, as corrupções que tem na classe política e as decepções que a sociedade tem na política. Um momento desse, todo deputado, todo senador, todo governador chegam aqui, cada um que represente alguma categoria e representa a população. E saem daqui e nunca mais voltam aqui. A gente sabe, temos exemplos muitas vezes aqui. E por que ele não vota? Porque o poder econômico dele foi quem decidiu a representação dele no Congresso. Então, por isso que assim, eu acho que é uma inquietação minha, quando militante no movimento sindical, quando parlamentar, que nós precisamos dar uma reforma política deste país. É importante, não adianta nós estarmos lá chamando, dizendo que político não presta, que a presidente não presta, vamos trocar o Congresso. Congresso que lá, que já perpetuou lá, querem só ganhar seu dinheiro, sem pensar no Congresso, na classe trabalhadora, porque nós não temos trabalhador no Congresso, nós temos empresários, como foi dito aqui, grandes empresários. E quem chega lá, se não falar nos empresários, também não se estabelece. Nós tivemos aquele escândalo, que foi o escândalo maior que teve no país, com os companheiros do PT. Que isso era uma prática desde o Brasil, desde que foi concretizado. Mas foi o PT que teve coragem de criar os mecanismos, os instrumentos de fiscalização, para dizer realmente quem é o dos políticos que estão lá. Então foi o PT que realmente criou os mecanismos de fiscalização, e foi o PT quem ficou manjado como os bandidos, como os bandidos que no judiciário tratou os bandidos. Porque a pior corrupção, como o vereador disse, é no judiciário, que manda todos os poderes. Nós temos 3 poderes, mas quem determina o poder, como vai ser funcionar o poder, as imposições das diretrizes, é o judiciário. Até no movimento sindical, quem vai dizer que o trabalhador tem direito a uma greve, a se manifestar, que está na Constituição do direito, isso é o judiciário. Todo movimento sindical, que a população, que os companheiros moram na rua, o judiciário vem dizer que é inconstitucional o movimento. Porque é o judiciário que está representado pela classe da burguesia. E quem é que tem o maior salário no poder público? É o judiciário. Então, assim, gente, é preciso que esse plebiscito eu vou tentar, essa semana, só para concluir, eu vou tentar me doar, tem muita coisa, mas vai fazer o plebiscito de uma maneira, pelo menos, se nós não conseguimos, mas conscientizar a população que o momento de mudança é esse. Não é mudar um governo que está dando certo, que tirou 50 milhões de pessoas da pobreza, que garantiu curso de técnico para a classe do trabalhador, que fez uma diferença no país. Vai mudar, porque vai mudar a prisão, porque vai mudar a prisão, como ela vai continuar. Conflito de pobre na universidade, ampliando as vantagens que a gente vai ter, a gente assistindo para o horário eleitoral, vai ter a oportunidade de ver um Brasil diferente. É isso que nós queremos mudar. Mas mudar o presidente de Deus, a presidente já tem muito com essa campada de congressistas que tem lá. Então o Congresso, o plebiscito veio para dar a resposta e dizer que essa classe que está lá não representa mais. O mais muito obrigado. Então, gente, não havendo mais nada a discutir, a gente vai iniciar a sessão. Agradece aos companheiros que nos participam da discussão, aos senhores vereadores pela paciência de ter feito o debate, e dizer que a gente vai insistir em criar uma urna aqui para a sociedade civil.